Boa tarde a todos. Hoje é 25 de novembro de 2022, aula de fisiopatologia e fisiologia das doenças respiratórias do programa de pós-graduação em pneumologia. Eu sou o professor Leonardo Tartaruga e vou dar, então, a nossa segunda aula aqui relacionada à avaliação muscular e avaliação de marcha. Hoje vai estar mais relacionada à avaliação de marcha, mas nós vamos ver que eu vou tentar trabalhar também com conteúdo de músculo em conjunto com vocês. Tá? Tentando integrar um pouco, que tem muito a ver com a linha que eu estudo, que é os mecanismos minimizadores do gasto energético. Envolvem essa função muscular aliado a desfechos de marcha, né? E vou mostrar para vocês um pouquinho hoje também algumas questões aí relacionadas a pontos de corte, da avaliação do teste de marcha, e um pouquinho mais dessa área que a gente estuda aí a partir de avaliações de mobilidade funcional. Tá? Hoje nós temos a apresentação da Luciana também do artigo, que se não me engano é do Fischer et al, mas se eu estiver enganado depois nós vamos arrumar. E eu queria só assim, gente, eu não sei, eu não vejo ninguém aqui, mas quem puder abrir a câmera, pelo menos para eu enxergar a gente, eu agradeço um monte, mas não se sintam, eu sei que muitos de vocês estão no hospital aí no dia a dia, tá? Mas se não for um problema para vocês, eu agradeço muito, porque é um pouquinho mais humano a situação. Mas fiquem tranquilos também de entrar, sair quando puder, e, por favor, interfiram quando verem necessidade, tá? Para participar mais da aula e tal. Tá bom? Deixa eu ver. Já vou compartilhando aqui o arquivo. Ah, não, de novo aquele fundo, Giliane. Eita, que coisa boa. Lindo. Estou falando, isso é um quadro e ela está me enganando. Só que não pode ser, porque tem uma folha se mexendo lá no fundo. Muito bem, pessoal. Vamos então fazer essa aula, nessa parte aqui de hoje, sobre avaliação de marcha, teste de velocidade de marcha. Na aula anterior, eu falei um pouquinho da mecânica e da energética de locomoção, que dá base para uma interpretação desse achado, dessa avaliação clínica, que é o teste de marcha, né? Essa base que eu dei na aula anterior também, ela é importante, embora no Brasil ainda tenham poucos laboratórios instrumentados com isso, mas no primeiro mundo, não é nada novo, né, que laboratórios de marcha tenham espaço ali grande em hospitais. Essa é uma luta que eu venho fazendo até pessoalmente no clínicas, né, de tentar criar, porque eu colaboro com colegas de várias especialidades, né, e teria uma utilidade enorme, né, em várias aplicações. Fora o que eu não sei, porque o clínicas é um mundo e provavelmente acontecem outros testes também, avaliações de marcha em algum grau que a gente não sabe, tá? Mas seria muito importante. Então, o entendimento dessas bases, do que a gente falou da aula passada e dessa aula, elas são bastante importantes quando a gente trata de um desfecho ligado à autonomia, né, a estilo de vida, que tem a ver com a mobilidade funcional, né, com o nível, a capacidade de exercício que o meu aluno tem, especialmente para caminhar, né? É um desfecho bastante funcional, né, bem importante na saúde, como a gente já comentou na outra aula, e tenho certeza que vocês também têm essa informação, tá? Mas eu gosto de deixar essa pulguinha, tá? Dizendo que é um espaço enorme ainda, embora o Brasil seja um pouco atrasado, a gente tem, por exemplo, um centro histórico, que há muito tempo tem, mas é a exceção, a regra, que é o Sara Kubitschek, né? Onde eles têm lá um grande centro na rede tem vários, né? Até eu estava conversando hoje com um colega lá do norte do Brasil, onde eles não tinham um laboratório de marcha, mas em Brasília eles têm um laboratório de marcha que é reconhecido internacionalmente mesmo. E é uma pena que esses laboratórios de marcha não estejam em todos os hospitais, por exemplo, no clínicas. Para vocês terem uma ideia, há anos a gente faz avaliações ali na pneumo mesmo, com câmeras um pouco limitadas, por causa da falta de espaço mesmo ali no serviço, ali junto da pneumologia, e sempre com alguma restrição. E a gente tem também agora, conseguimos uma verba junto com o professor Jonas Salt,
ele é do Serviço da Genética Médica e é um neurologista, e a gente tem trabalhado lá sobre a biomecânica da marcha numa doença rara, na paraparesia espástica hereditária. A gente tem feito a história natural, seria da marcha, dessa doença, né? Do ponto de vista da marcha, que ela parece ser um indicador bem importante. E nós conseguimos, em colaboração, um apoio para ter acesso, e já temos, né, inclusive, já estamos num estudo de validação de sensores inerciais de última geração, da Noraxon, que é uma marca muito conhecida também de eletromiografia, e a gente conseguiu agora esses sensores inerciais, que é muito legal. A gente coloca 7 sensores nas pernas da pessoa e na cintura, e automaticamente tu tens a reconstrução, tu já tens o boneco, que a gente chama, né, o sujeito ali caminhando com os parâmetros cinemáticos de marcha já obtidos quase que automaticamente, né? Isso, ou seja, já temos um laboratório de marcha, de certa forma, um pouco leve, assim, em alguns lugares. Então, eu queria deixar só esse aviso, que caso alguém tenha interesse de estudar um pouco mais isso, que veja que a marcha é um aspecto importante nos seus desfechos, a gente tem saídas também que não só dependem de levar o paciente lá para a EZFID, que é um problema, né, ali logístico, né, de fazer essas avaliações, mas também dentro do hospital a gente tem algumas parcerias, tá? Nós temos algo também muito leve, muito inicial, assim, né, no serviço de cardiologia, que é onde a gente estuda há muito tempo, a ciência do exercício tem uma colaboração ali há muito tempo, mas eles têm esteira, por exemplo, mas pouca coisa de marcha, assim, mas eles têm a parte energética, parte que nem a gente tem também na pneumo, né, o analisador de gás, lactato, alguns marcadores de bioenergética a gente tem também por lá, tá? Então é outra possibilidade, assim, de para onde a gente correr se a gente precisasse fazer avaliações de marcha. Tá? Esses são os que eu conheço, fora outros aí que até se vocês conhecem, eu gostaria que alguém me abrisse o microfone e me dissesse, porque eu adoraria saber para aumentar isso, porque eu tenho essa luta feita assim, com vários colegas e muita gente interessada, até quando eu converso com os colegas de várias áreas, o pessoal da dor já se interessou muito e tal, mas a gente tem uma certa restrição ali de equipamentos. Muito bem, então vamos dar sequência. Hoje, com essa introdução, eu queria trazer um pouquinho para vocês, então, na aula passada eu já trouxe para vocês, mas queria só abordar assim, uma questão conceitual para relembrar. O gait analysis é um jargão que a gente usa na análise de marcha e tem uma influência clínica muito forte, né? Análise de marcha, então. Mas a gente tem que lembrar que marcha ela é uma forma de locomoção, né? Do ponto de vista da biologia geral, qualquer corpo que se desloca de alguma forma é um exemplo de uma locomoção, ele executa a locomoção, né? É um atributo comportamental importante, mas, claro, o que a gente vai mais estudar é essa forma específica de locomoção, que é a marcha, que é o deslocamento no espaço, obviamente, mas com movimentos repetitivos de segmentos corporais ou apêndices, esse é o termo mais genérico. No nosso caso, no corpo, a gente usa braços e pernas repetindo continuamente. Esse é o conceito de marcha, né? E as marchas humanas que a gente mais estuda é a caminhada e corrida, são as marchas naturais, e temos também uma marcha intermediária que foi abandonada durante nosso processo de evolução, que é o skipping, ou caminhada saltitante. Essa caminhada saltitante é o que crianças muitas vezes fazem existe muito em ações esportivas, por exemplo, de mudança de direção, eles executam muito isso em saltos, também algumas sequências de saltos, é realizado esse skipping, tá? Que é uma mistura de uma caminhada e de corrida. Ele foi abandonado, e seria, só para vocês terem uma ideia, ele é o análogo à locomoção do galope em quadrúpedes, né? Em muitos quadrúpedes, a marcha mais comum, até de alta velocidade, é o galope, né? E ela é o skipping, só que em 4 patas, né? Também a gente estuda isso um pouco, eu tenho colegas na Itália que estudam isso na hipogravidade. Tem aplicações até desse tipo de conhecimento em reabilitação, quando a gente faz sustentação de peso, né, em sujeitos com problemas ortopédicos, com dor de membros inferiores, né, alguma restrição,
se faz. Inclusive, na pneumo também já existe, mas é pouquíssimo estudo, ainda muito incipiente, sobre o método de sustentação de peso, especialmente nos DPOCs que tem a dinapenia, ou redução de força muscular. Tá? Nesses casos, é bem interessante também esse tipo de exercício. Mas meus colegas lá estudam, tentando estimar o que aconteceria quando um dia a gente for colonizar Marte ou na Lua mesmo, né? Inclusive, esse laboratório ficou muito famoso lá nos anos 60 por terem determinado a forma de locomoção que aconteceria na hipogravidade na Lua, que foi o que aconteceu anos depois, lá nos anos 60. Foi um dos artigos mais citados até hoje na área de biomecânica, né? O artigo se chamava Walking on the Moon, então, todo um achado aí. Mas eu vou ir direto para alguns dados. Mostrei para vocês na aula anterior que o custo energético, ou custo metabólico de marcha, que é a quantidade de gasto de energia que eu tenho por metro percorrido e por quilograma também de massa corporal, ou seja, normalizado por tamanho, ele tem uma cara de um formato em U ou J aqui na caminhada, e esse valor menor, em torno ali de 5, 4,5 km por hora, é a nossa velocidade ótima de caminhada, aquela que pessoas que não têm restrições executam no seu dia a dia, quando escolhem caminhar na velocidade mais confortável. Tá? E aqui a gente tem o custo da corrida, que é independente da velocidade, que tem um certo paradoxo, e isso é porque nós temos uma adaptação muito específica para a corrida, os Homo sapiens, né? Assim como cangurus, tem alguns animais que são cursoriais, esse é o termo que a gente usa, e tem essa característica. E a gente estuda lá aqui, na ESEFID, né, na Escola de Educação Física, a gente estuda bastante a corrida e o mecanismo elástico de minimização de gasto de energia em atletas, né, aqui em um outro campo. E na caminhada a gente tem estudado muito as doenças, inclusive as doenças respiratórias. Esperar dormir durante o dia. Agora não consigo mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... já saiu. Lu, eu estou te vendo, tá? Mas vocês estão vendo a lista de participantes que está no meio, está na frente do slide? Acho que não, né? Tá, já vi ali com a cara, não estão vendo, beleza. Gente, só para vocês saberem, aqui tem valores também do ciclismo competitivo, é muito mais econômico, e outras formas de locomoção que eu não vou me deter aqui, que é usado em povos onde tem a questão da neve, gelo, e como isso se desenvolveu, mas tem muitas aplicações, mas o que eu queria trazer para vocês mais é essas formas de locomoção de caminhada e de corrida, relembrando aí do que a gente viu já na aula passada. Né? Então, a velocidade de caminhada ela é um indicador de nível de desempenho físico, especialmente na saúde, ele é um marcador de mobilidade funcional, ele é um atributo comportamental, que ele é mediado por fatores respiratórios, né, metabólicos, vamos chamar assim, também respiratório, né, nas doenças respiratórias aparece como um gatilho, ou um limitador da velocidade de marcha, a questão da função ventilatória. Então, a gente sabe que sujeitos até com insuficiência cardíaca crônica, mas também DPOC e sujeitos com doença intersticial pulmonar, nesses grupos, eles caminham em velocidades menores em função de restrições respiratórias. Isso, a questão da dispneia mesmo é o marcador ali no DPOC. Tá? E também esse dado de teste de caminhada da VAS, velocidade autoselecionada, que a gente obtém, né, em testes de caminhada, ele prediz também, ele tem um bom poder de predição ali de estados de saúde futuro e também atual. Tá? Então, é um poderoso indicador clinimétrico, considerado como um sexto sinal vital, inclusive, já há vários anos. Por isso que ele é tão comum como um teste em vários estudos, por isso que eu digo que às vezes vocês até não estão estudando o exercício, mas a velocidade autoselecionada ou o teste de 6 minutos são marcadores que às vezes nos ajudam a caracterizar os sujeitos, então por esse lado é legal. E também eu sugiro para vocês, quase sempre tem coisas interessantes para se avaliar, se a gente vai avaliar a caminhada só para caracterizar a amostra, a gente quase sempre usa o serrote pela metade, porque teriam informações muito legais de cruzar, porque essa saúde física que a gente consegue obter numa primeira análise, né, um screening, né, que seria mais essa parte da avaliação de marcha,
interessante, ele pode ser correlacionado com vários outros fatores, assim, e às vezes a gente nem não tem essa ideia, muitas vezes está focado só na restrição e tal. Mas eu deixo aqui também esse alerta, tá? Se verem coisas interessantes, lembrem que eu estou sempre disponível para ajudar vocês aí e pensar em ideias que envolvam esses desfechos, tá? Bom, as velocidades fundamentais. Falamos muito da VOC, tá? Velocidade ótima de caminhada, que é aquela em que eu gasto menos energia, que em pessoas saudáveis é igual a VAS, né? Nós temos a VAS também, a autoselecionada, e também temos outros 2 marcadores que são importantes em treinamentos aeróbicos, e marcador comportamental também, tá? Que é a velocidade de transição, caminhada, corrida, né? Então, é aquela situação em que o sujeito começa a se sentir muito cansado para caminhar, ou alguma restrição mais local, e ele decide engatar uma corrida nisso. Por exemplo, tem um achado que é secundário, mas é interessante a gente ter em consideração, que quando a gente caminha muito velozmente, a frequência de passada aumenta muito. E a frequência de passada, ele é um marcador que tem associação e tem um processo, que o termo é assim, eu acho horroroso o termo, mas é o de arrastamento de sincronismos de sistema respiratório com locomotor. Então, eu, por caminhar muito rápido, eu muitas vezes arrasto a minha frequência respiratória para uma dimensão um pouco mais rápida. E isso me traz problemas, né? Porque eu vou aí utilizar mais a função pulmonar numa situação muitas vezes com debilidade, né? Muitas vezes é a perda de complacência, o aumento de rigidez, alguns marcadores lá ventilatórios que vocês sabem muito mais do que eu, que trazem, vão exacerbar, né, alguma restrição respiratória. E aí o que acontece? Muitas vezes o sujeito começa a correr um pouco antes da sua velocidade de transição normal, tá? E aí tem um jogo. Por um lado, quando eu engato a corrida na transição, a frequência de passada diminui. E isso é um alento, né? Me dá uma certa uma zona ali de conforto por esse arrastamento dos sistemas que eu tinha comentado, respiratório e locomotor. Mas, por outro lado, o custo metabólico de correr é sempre maior que o da caminhada. E aí eu pago um preço também de gasto de energia por essa restrição. Novamente, com treinamentos respiratórios específicos de reabilitação, eu consigo reduzir isso. Se sabe muito pouco até, o que se tem são alguns achados e teoria por trás, né, de fisiologia, fisiopatologia na parte respiratória que indicam esses caminhos. Mas é um mundo até bem interessante para se analisar. Embora isso seja mais comum de estudos até em grupos não tão acometidos, né, em estadiamentos menores de doença. E tenho também a velocidade máxima de marcha, que ela é parecida com a de transição, mas é um outro marcador. É um marcador importante de limites aeróbicos de exercício. Tá? Então, muitas vezes a gente determina isso também. A gente chama isso assim, no teste de caminhada de 10 metros, 4 metros, né? Ou o TUG também, o Timed Up and Go, né? Que é um teste de funcionalidade que envolve equilíbrio também. Nós fazemos eles em ritmo ou velocidade autoselecionada e também em situação máxima. Tá? São 2 resultados que advêm, eu posso aplicar no mesmo contexto, ali, no mesmo setup, né? Eu consigo realizar esses 2. E eles me adicionam alguns tipos de informação. Tá? Os dados em velocidade máxima, eles são interessantes porque eles, de certa forma, estressam mais, testam mais o sistema cardiorrespiratório, né? Na velocidade autoselecionada, quase sempre eu tenho uma reserva ali metabólica de segurança para eu escolher aquela velocidade. Tanto é que as velocidades autoselecionadas, elas não são as ideais para treinamento aeróbico. Quase sempre são cargas que a gente chama de excitação, do ponto de vista do treinamento, né? São cargas que não geram adaptação, né? Então, a gente precisa ir um pouco mais além. E quando eu faço o teste máximo, aí sim, aí aparece. Tá? Aqui eu tenho um resumo também da figura que a gente viu antes, agora com um zoom aqui para a caminhada. Esse aqui é a curva da corrida, tá? Mas aqui é a da caminhada, então a VAS e a VOC, né? A VAS de pessoas não acometidas, né? Controles, e aqui eu tenho a VAS em vários tipos de acometimentos que eu comentei para vocês, e aí a questão, quanto mais acometido, quanto mais prejuízo ele tem
na mobilidade funcional, o meu paciente, mais ele vai estar à esquerda e mais ele vai pagar um preço energético, ele vai ser menos econômico. E aí eu tenho uma segunda informação. Esse é um dado que é bem importante, que se vocês levarem para casa, assim, eu já vou ficar muito satisfeito, que pessoas que reduzem a velocidade, elas já perdem funcionalidade, por uma questão óbvia, elas vão fazer as tarefas do dia a dia mais lentas. Mas, além disso, elas também vão realizar essa atividade com menor economia. Então, vamos dar um exemplo prático. Ele tem que ir até a padaria. Se ele piora seu estado de saúde e ele reduz a velocidade de marcha dele, ele, além de fazer lentamente isso, ele também vai fazer de modo menos econômico, tá? Menos econômico. E aqui está a questão, porque está nessa fase descendente da curva aqui do custo metabólico, tá? Geralmente esses pacientes vão estar caminhando nessas zonas aqui. E com a reabilitação eu vou tentar colocar eles a caminhar em velocidades maiores, que é por uma adaptação cardiorrespiratória, na função mitocondrial, no metabolismo oxidativo, mas também eu vou ter ganhos por estar com uma mecânica de marcha melhor, que vai permitir eu gastar menos energia. Então essa curva em U ela pode descer também, mas eu posso só me deslocar também para a direita, que já vai me fazer gastar menos energia nessa zona aqui, né? Descendente, não sei como é que eu falei antes, mas eu acho que era isso, a fase descendente da curva. Tá? Deixa eu só... Bom, gente, aqui... Vocês estão ouvindo barulho, não? Ou só eu? Não, então tá. Então só atrapalha a mim, não tem problema. O que a gente tem, então? A VAS ela é um indicador super importante, né? Que em pessoas sem restrição, elas o fazem no seu dia a dia em velocidade que eu gasto menos energia. A VAS é alinhada com a VOC. Tá? Essa amplitude de velocidades é bem variada, tá? Tem dados ali epidemiológicos que mostram que estariam entre 4,5 e 6 km por hora, mais ou menos, mas é dependente da estatura. Tá? Ela é dependente da estatura, porque tem a ver com o seu mecanismo pendular, né? E isso tem a ver com o tamanho de pernas, comprimento de membro inferior. Tá? Um dado interessante, pessoal, é que... Vocês estão me ouvindo ainda? Obrigado, Lu. Tá, então tá. Não, eu me perdi aqui. Agora eu mutei aqui o meu computador e aí eu não preciso ouvir esse barulho do vídeo que tem aqui. Mas assim, pessoal, tem um achado que é interessante, que é a diferença entre a velocidade autoselecionada e a Vmax, pois que indica, tem uma boa associação com reserva funcional. Uma reserva funcional. Isso quer dizer o quê? Primeiro, o sentido da palavra, né? Ela quer dizer que se eu tiver uma boa reserva funcional, meu paciente ele pode realizar atividades da vida diária com variações de velocidade. Ele pode resolver mais problemas funcionais, digamos, do dia a dia. Se eu tenho que executar uma caminhada rápida em algum momento, eu consigo variar isso, né? Seria mais ou menos essa ideia. Que é ter uma Vmax maior do que a VAS. Tá? E também ela se associou muito bem com a capacidade de maneuverability, é o termo, de dirigibilidade, ou a capacidade de mudança de direção. Tá? Isso é muito importante para os pacientes e também com as comorbidades no envelhecimento, isso é super importante, porque esse marcador ele tem muita relação com quedas. Tá? E nós sabemos, né, do preço do ponto de vista de saúde pública, da questão de quedas. Então, o que significa isso? Sujeitos que têm essa reserva funcional boa, geralmente eles têm uma capacidade de automatismos compensatórios posturais muito bons, ou seja, menor risco de queda. Tá? Isso se relaciona com isso, esse achado. Né? E isso eu consigo já ter um primeiro screening bastante funcional, avaliando a diferença desses dois marcadores. Tá? Alguns pontos de corte no DPOC, tá? Que em alguma parte parece ser bastante semelhantes em algumas patologias, mas eu vou falar com cuidado aí, porque não tenho certeza. Então, vou me limitar ao DPOC. Tá?
O TC6, teste de caminhada de 6 minutos, que é um bom marcador de aptidão cardiorrespiratória, de resistência aeróbica, e também, de certa forma, de uma parcela ali da funcionalidade dos sujeitos, ele, nos DPOCs, ele é um marcador que, quando o resultado é abaixo de 350 metros, é considerado pobre. A capacidade física desse paciente é considerada como pobre. E muito pobre abaixo dos 200 metros. Tá? É um resultado bem lento, assim, né? Além disso, o teste de caminhada de 10 metros, tá? O TC10, que eu estou chamando aqui, ele tem um ponto de corte importante, o 0,8, que é usado para muitas patologias, né? Na outra semana eu estava num evento internacional com colegas da ortopedia, e eles também tinham um marcador ali bem importante do teste de caminhada com a artrose também, e batia em 0,8. Então, esse 0,8 aparece em algumas outros tipos de restrições e doenças. Mas o 0,8, ele tem um poder preditivo quando a pessoa tem a sua velocidade média de 0,8 metros por segundo, abaixo disso, nesse valor ou abaixo, ele indica uma grande predição de capacidade baixa de exercício. Tá? Então, há que se ter um cuidado, inclusive, sobre a autonomia desse sujeito. Né? Ali, muitas vezes, é necessário um acompanhamento, já é um indicador de que há que se ter uma atenção maior pela questão de quedas e tal do dia a dia. Essa velocidade é estranha, 0,8 a gente não usa tanto, tá? Mas ela é 2,9 km por hora, ou o teste de 10 metros realizados em 12 segundos e meio. Esse é o dado mais prático, tá? Eu não sei por que nos artigos eles costumam botar velocidade em si. Acho que é só por uma questão do nome, né? A velocidade de marcha. Mas na prática, num teste de 10 metros, indica isso, 12,5 metros. Se a pessoa faz em mais tempo do que isso, acima de 12,5, o teste de 10 metros, muita atenção, porque o risco de capacidade baixa e todo o que se acomete sobre isso, que é a perda de autonomia, né, risco de quedas mesmo, estilo de vida, porque essa pessoa ela está muito ligado também o fato dela reduzir sua atividade física. No momento em que ela sente muito cansaço e reduz a capacidade física, existe o processo de bola de neve, né, que até hoje a gente não entende totalmente, mas a gente sabe que as duas coisas estão atuando. No envelhecimento, por exemplo, né, o envelhecimento traz várias reduções sobre funcionalidade, que não são ligadas só a questões genéticas, a processos apenas biológicos, mas também a mudanças de estilo de vida, né, associados. E isso acontece também no DPOC, né? E aí vem o risco, eles acabam caminhando menos, acabam se movimentando menos, e isso só traz prejuízo, né? Isso não auxilia em nada nos desfechos de saúde deles. Um outro marcador importante desse ponto de corte no DPOC é que ele é um preditor mais potente de mortalidade, inclusive, em reduções anuais, só tem que cuidar com isso, né? Em reduções anuais. Então, em 0,4 metros por segundo, que também é um pouco, 0,14, desculpa, metros por segundo, que é um pouco estranho também essa variável, mas que indica meio quilômetro por hora de redução, ou 1,5 segundos, né, de aumento no TC10. Né? Então, a pessoa lá estava com, sei lá, 12,5 e foi para 14, 14,5, isso é mais do que 1,5 segundos de piora nesse tempo. Esse é um marcador de muita atenção, porque o risco de mortalidade é muito alto, né, no futuro, no próximo ano. Tá? Ou uma redução também anual de uma avaliação, né, de follow-up, né, de segmento, de um ano, de 50 metros no TC6. Tá? Então, quando o paciente ele reduz mais do que 50 metros, muita atenção sobre essa curva de queda dele. Né? Isso indica uma atenção maior, especial para esse paciente. Aqui eu tenho curvas de velocidade de caminhada, de VAS, tá? Ao longo da vida, são dados populacionais, vejam que há muita variabilidade, tá? Mas há ali dados, esses dados são marcados também por sujeitos de Porto Alegre também, onde homens conseguem diminuir a curva de queda por um pouco mais de tempo do que mulheres, tá?
Mas há uma curva pesada ali a partir dos 70 anos. Tá? Então, é um cuidado maior aí que vem sobre essa funcionalidade. E aqui é bem engraçado, mas essa curva aqui ela é muito parecida com o dado de força muscular ao longo da vida, né? No nosso potencial de produção de força. Nós aumentamos essa força no crescimento, na vida adulta a gente tem uma certa manutenção, e depois, com a terceira idade, a gente tem a redução da massa muscular, que é a sarcopenia, e também a redução da força muscular, né? Muito alinhada aqui. E o interessante é que qualquer ganho nessa zona aqui, onde é mais prevalente também as doenças respiratórias, qualquer ganho ou piora induz a um impacto de saúde muito grande, é muito intenso. O que eu digo assim, muitas vezes o limite de produção de força, uma pessoa de 80 anos, pode ser uma certa redução, que pode ser até pequena, ela pode ser o limite da pessoa se levantar ou não, manter o ortostatismo ou não. E isso a gente sabe o que é em termos de perdas de autonomia, né? A gente sabe disso. E a mesma coisa é para caminhar. Então, o sujeito, por exemplo, tem que subir um lance de escada. No momento em que ele não consegue mais ter a força para produzir isso aí, o nível de atividade física, os estudos mostram que cai exponencialmente, cai drasticamente, né? Então é um cuidado maior que a gente tem que ter sobre esses desfechos de funcionalidade nessa fase, né? Algo bem interessante e de atenção, de trabalho multidisciplinar para reduzir mesmo os sintomas e, inclusive, auxiliar aí nas respostas de saúde desses sujeitos. Aí entra, por exemplo, treinamento respiratório, bem importante, com implicações sobre a parte muscular também. E, bom, gente, eu vou trazer para vocês, da mecânica de marcha, as duas variáveis, assim, que são as mais básicas, que explicam, de certa forma, o porquê que o sujeito reduz a sua velocidade, tá? Que é a equação mesmo da velocidade. A velocidade ela é determinada pelo produto do comprimento de passada, ou de passo, tá? Comprimento de passada, pela frequência de passada. Tá? Essas duas informações são importantes, são elas que vão determinar a velocidade de marcha. Tá? Então, a velocidade é um produto do comprimento pela frequência de passada. O comprimento é um desfecho espacial, é uma variável espacial, é o quanto eu me desloco a cada ciclo de movimento. A frequência é uma informação temporal. Frequência é o inverso do período, né? Então ela me dá uma informação temporal dessa marcha, ou quão rápido eu consigo fazer essa marcha. Ela tem muita relação com coordenação neuromuscular, a frequência, enquanto que o comprimento está muito ligado a uma capacidade condicionante de força, né? Quase sempre está muito ligado a isso, a um potencial de eu conseguir. Claro que não é só isso, às vezes é flexibilidade, tem outros marcadores secundários, mas o principal é o quanto de força que eu consigo dos meus músculos propulsores em jogar meu corpo para frente, né, e fazer essa situação de instabilidade, que é a fase do apoio simples, onde eu jogo a perna, né, que está no balanço à frente, né, e para isso eu preciso de força também. E os nossos pacientes vão diminuindo isso, né, vão diminuindo esse comprimento bastante, até mais do que da frequência, né. Por que isso, pessoal? Aí, o dado que eu quero passar prático para vocês é que, nos pacientes, eles trabalham em zonas de velocidades baixas, tá? E vejam aqui como é a curva do comprimento de passada ao longo da velocidade. Não é linear, é mais ou menos linear, mas não é totalmente. Ele é não linear. E essa cara da curva aqui, ela vai indicar que mudanças no comprimento de passada têm muita relação com a velocidade, nessas baixas velocidades. Em outras palavras, tá? Vou dizer o seguinte, assim, se eu tenho um paciente que está caminhando a 2 quilômetros por hora, está muito baixo, e ele tem um ganho de 2,5 quilômetros por hora, que é bastante coisa, por aquelas razões que eu falei um pouco antes. O que a gente sabe, do ponto de vista biomecânico, é que esse ganho de velocidade ele é dado muito mais pelo comprimento do que pela frequência. Essa é a mensagem. Então, por isso que é importante eu ter atenção sobre esse comprimento. Se meu aluno reduzir o comprimento, ele também vai pagar muito em velocidade.
tá? O comprimento acaba sendo mais importante nessas zonas de velocidade, tá? E aqui tem a frequência que é mais linear e alguns modelos mostram até o contrário, tá? Frequência não alterando tanto em mais baixas velocidades. Aqui tem uns dados um pouco estranhos, mas confirmam aquela mensagem que eu passei para vocês. A frequência vai interessar menos. A gente avalia ela também, mas ela vai repercutir um pouco menos assim sobre desfechos de funcionalidade, tá? Sobre a velocidade de uma forma geral. Outra coisa importante, pessoal, eu já comentei para vocês que a velocidade ótima de caminhada é aquela em que eu assumo quando eu desejo caminhar mais confortavelmente, mas isso em pessoas não acometidas, né? Então, lembrem disso. Nas baixas, eu pago um preço, meu custo de metabólico aumenta. Aqui está como transporte, mas é a mesma coisa, tá? Ele aumenta. Então, cuidado. Agora, tem outra coisa. As velocidades que eu assumo, independente delas, a frequência que eu assumo fazer elas é sempre a mais econômica. Então, tomem cuidado. Ah, meu paciente está com uma frequência muito alta ou muito baixa. Eu vou tentar alterar isso. A curto prazo, isso geralmente piora a situação deles, porque a frequência de passada autoselecionada é quase sempre aquela é a mais ideal, tá? É a mais econômica. Só para vocês terem ideia, o que eles fizeram? Eles pegavam uma velocidade na esteira e jogavam com a frequência e comprimento. Deixava a pessoa sempre a 3 km por hora. E o que eles faziam? Por metrônomo, eles conseguiam alterar a frequência de passada. Então, eles aumentavam 10% a frequência de passada ou 20%. E depois eles reduziam a frequência de passada em 10% e 20%. E o que eles viam? Era que as frequências acima e abaixo da autoselecionada aumentavam o gasto de energia, ou seja, a pessoa perde em economia de caminhada. Então, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Sempre autoselecionado. Isso não significa que se a pessoa fizer um treinamento respiratório ideal e conseguir melhorar a sua velocidade de marcha, ele vai mudar também sua frequência, mas aí vai ser naturalmente, vai ser ele escolhendo aquela autoselecionada, tá? Lembrem dessa mensagem. Então, fazendo um pouquinho o resumo assim, do conteúdo, gente, que a gente viu hoje, a mobilidade funcional ela é determinada, então, por questões de design, que tem relações até com a nossa evolução, o bipedalismo, né, fazendo um resumo, né, da ópera. Essa velocidade, ela é um marcador evolutivo importante, e por isso que não é por acaso que ela é um marcador também clínico importante, tá? Que ela tem uma relação com uma função importante nossa, de nos movimentarmos. Nós somos animais cursoriais, né? Durante milhares de anos, uma das pressões evolutivas importantes para nós foi caminhar desse modo que nós caminhamos, que é bizarro na natureza, né? Esse bipedalismo com pernas longas, né? Essa coisa, que permitiu nós usarmos um mecanismo pendular muito bem, a ponto de evitar o gasto de energia em até 70%. Nós minimizamos o gasto de energia para caminharmos, quando estamos na velocidade ótima, até 70% do trabalho todo que a gente gera para caminhar em função desse mecanismo. Tá? E esse mecanismo, claro, tem a ver com a gente chama da cascata de uso de oxigênio no exercício. Então, tem desde o aspecto da captação do oxigênio e do seu uso lá no sistema pulmonar, que vocês sabem muito mais do que eu sobre todo esse trecho, até a transmissão, né, o transporte do oxigênio, né, e o uso dele a um nível muscular, né? Então, todos esses aspectos são fatores ligados a uma eficiência muscular, mas também nós temos a eficiência de transmissão. Como esse oxigênio utilizado para realizar a ressíntese de ATP ao nível mitocondrial no músculo, como ele vai ser usado também no músculo. No momento em que o músculo produz trabalho mecânico, essa energia ela tem que ser transportada para o ambiente, através de torques articulares, e aí entra a mecânica de marcha, envolvendo essa transmissão. E, por exemplo, pacientes com DPOC alteram sua mecânica de marcha.
Então, embora a doença não afete diretamente a biomecânica, ela indiretamente afeta no momento em que os sujeitos começam a ter fraqueza e mais acometidos. Tá? E vamos olhar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho algumas alterações disso. A gente já falou um pouquinho do índice de reabilitação. Eu vou só fazer um resuminho, só que essas entradinhas estão meio lentas, deixa eu ver. Às vezes eu assumo uma linha de raciocínio por um lado, peço desculpas. Mas aqui, mostrando algumas diferenças da biomecânica de DPOCs para controles, né? Tem que cuidar. Luciana, tu vai apresentar Fischer, né? Não São Severino, né? Diz que não. Agora eu fiquei preocupado, senão eu passo mais rápido esse slide, agora que me dei conta, que às vezes eu faço isso, começo a falar do artigo que vai ser apresentado, e não dá para falar muito também, né? É um da Gabriela Tu Fischer, é vai isso, escrever no professor? chat? Escreve aí para nós, deixa eu ver. Da Gabriela Fischer, a primeira autora. E tu és um autor também. Fatores que influenciam a velocidade da Mas caminhada é Fischer, né, o autoselecionada. teu artigo, né? Da Faz sinal Gabriela que sim ou Fischer, não o com a senhor cabeça. diz? O senhor não está me Fischer, ouvindo? né? Ou é Fischer? Ixi, não me disse sim ou não. O senhor está me ouvindo ou não? Olha que engraçado. Está sem... Ah, droga, cadê o... Ah, o chat. Não respondeu nada. Mas tá, bom, não deve ser. Vamos lá, vamos tocando. Se tu puder entrar com o microfone, Lu, só entrar e me dizer. Oi, tu está me ouvindo, professor? Deixa eu ver se eu passei um pouquinho. O que eu queria mostrar para vocês? É que no DPOC, o comprimento de passada é menor e a eu acho que frequência ele é deve estar maior. com o áudio Então, dele eles têm uma mudança cancelado. mecânica que mais ou menos se compensa. Tá? Porque lembrem que uma coisa é o produto da outra que vai chegar na velocidade. Tá? A velocidade é o produto das duas. Mas vejam que o comprimento é reduzido nos DPOCs e a frequência é grande. Então, um bom objetivo ali de reabilitação é também esse aumento de comprimento. Tá? Outra coisa que foi observada já na literatura é que a quantidade de exercício tem boa relação com o estagiamento da doença. Tá? E modifica também a própria mobilidade funcional. Vocês não estão me ouvindo? Boa tarde, professora. A Lu estava te ouvindo. A gente te ouve e ouve ela falando. Só vocês dois não estão se ouvindo. Ai, gente, eu botei esse mudo, eu tinha esquecido. Não, olha, que atrapalhado. Agora tu me ouve, professor? Sim, estou te ouvindo, desculpa. Ah, tá. Não, porque eu estava falando, daí os colegas comentaram que estavam me ouvindo, mas o senhor não estava me ouvindo. O artigo que eu vou apresentar é Fatores que influenciam a velocidade da caminhada autoselecionada na doença pulmonar intersticial, da Gabriela Fischer, e o senhor é um dos autores. Isso, é Fischer, então. Não era essa pergunta, era Fischer ou era São Severino? Não, já. Obrigado. E desculpa aí pela confusão. Eu tento ser moderno, mas não adianta, né? É que é muita coisinha, né? A gente se atrapalha. Ah, querida. Obrigado. Tá bom. Olha só, gente. Então, o estudo da IENTS, ela vai ver que há uma forte correlação do estagiamento da doença com a inatividade, né? E isso vai implicar numa redução de mobilidade funcional. Tá? Então, há essa relação importante. Outra coisa, nos DPOCs, em estudos executados com acelerômetros, eles verificaram uma maior variabilidade do passo, e isso é um indicador de instabilidade, tá? Esse é um indicador de instabilidade. Isso tem implicação sobre um gasto de energia para manter a estabilidade. É uma forma de aumento de gasto de energia por causa desse problema de controle motor também, muito relacionado a uma fraqueza muscular. Tá? Um resultado disso é a largura do passo maior, como acontece nos idosos. Os idosos começam a fazer uma estratégia, e o DPOC também, um pouco mais de segurança. Então, essa largura, que seria a distância médio-lateral dos dois apoios durante a passada, aumenta um pouco. Esse é um sinal de uma deterioração desses aspectos de controle motor e cuidados até, inclusive, com o risco de queda. Tá? Por exemplo, nós vimos num estudo, né, que eu posso falar também, que a Lu não vai apresentar, no estudo do Shons, no Respiratory Care, eu acho.
não lembro agora, que foi que a gente viu que havia uma boa correlação entre salto, potência de membros inferiores, né, versus risco de quedas. Ou seja, pessoas com potência muscular maior reduzem seus riscos de queda e número de quedas mesmo ao longo dos anos nos DPOCs. Tá? Foi um estudo nosso aí junto no PPG. Que mais? Bom, essa mecânica de caminhada alterada explica, em parte, o resultado baixo do TC6. Claro, há restrições respiratórias mesmo, que induzem a pessoa a fazer a caminhada em menor velocidade, mas há também alterações que são adicionais sobre essa parte da mecânica, que a Lu vai apresentar logo mais, um pouquinho mais em detalhes sobre isso, né? E a outra relação que eu quero trazer para vocês, que confirma, é a importância da força muscular, né, com a capacidade de exercício e com a mobilidade funcional, né? Então, ele é um marcador super importante, né? Aqui tem um estudo que eles testaram, era o teste de contração voluntária máxima em quadríceps, extensores do joelho, na máquina de extensor de joelho, chuta-chuta, né, que o pessoal chama. Então, nesse exercício, as pessoas com mais força, né, eles tinham também uma relação de maior volume muscular, né? Então, há uma relação sobre isso, eles reduzem o volume muscular com a doença, tá? Por um problema adicional aí originário lá ao nível pulmonar, pela situação obstrutiva que eles estão realizando. Ou seja, tem uma mudança vascular ali importante, que ela é lenta, ela é de certa forma silenciosa, mas ela acontece a médio e longo prazo em pacientes mais acometidos, sofrem um pouquinho mais com isso, e isso implica numa redução de força, que vai aí adicionalmente implicar naquelas questões de instabilidade e pior qualidade de movimento mesmo, né? Então, resumindo, o DPOC tem a VAS mais baixa, eles caminham menos, a quantidade de atividade física é reduzida, né? Então, mais atenção nesses grupos sobre a questão do exercício. O custo metabólico é maior devido a uma velocidade baixa, mas também a velocidade baixa ela está relacionada à fraqueza, ligada à histologia, né, a volume muscular, na parte de fraqueza muscular. Tá? Então, a força muscular ela parece ser também um fator ali intermediário, né, que é um mediador ali também, quando o DPOC, tudo originado pela doença central, né, mas ela vai implicando, quando tem a fraqueza, eu tenho uma adição aí nos prejuízos, né, nos sintomas motores. Tá? E feito, gente. Era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou liberar aqui para compartilhamento, se alguém quiser fazer uma pergunta antes enquanto a Luciana vai colocando a apresentação delas, caso tenha, senão, tranquilo também, Lu. Tá. Não, sem perguntas, vou aqui só coordenar a questão de cronômetro, mania de treinador. Querer pegar sempre tempo para tudo, mas fica tranquila, tá, Lu? Faz no E teu quanto tempo eu tenho, professor? Eu nem sei. Olha, é 20 minutos, assim, é o que a gente procura tentar não passar disso, só para ter tempo de discussão. Mas se tu vê que tu preparou um pouquinho mais, não tem problema também. Fica tranquila. Tá, não tem problema. Qualquer coisa eu dou uma agilizadinha também. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de informar que eu sou médico do trabalho. A princípio, eu não tenho tanta familiarização com o teste de caminhada e alguns conceitos, né? Então, assim, até peço ajuda do professor e dos colegas, caso eu tenha tido um entendimento equivocado ou usei um termo equivocado, fiquem à vontade para me corrigir. Tá, então eu vou falar sobre esse artigo, deixa eu minimizar aqui minha tela, que ele foi publicado em 24 de maio de 2021, então o professor é um dos autores, né, e ele está intitulado, então, Fatores que influenciam a velocidade autoselecionada de caminhada na doença pulmonar intersticial. Não foi declarado nenhum conflito de interesse. Então, na introdução,
do artigo inicia falando que doença pulmonar intersticial, então, são um grupo de doenças, né, que acometem o interstício pulmonar, e à medida que a doença vai progredindo, a falta de ar, ela pode prejudicar o estado funcional desses pacientes, né, limitando as atividades diárias. Então, a progressão da hipoxemia, da dispneia, ela está associada a uma incapacidade, uma redução de qualidade de vida e redução da sobrevida desses pacientes, né? E nesses testes, a capacidade funcional ela está prejudicada e inversamente relacionada à magnitude da dispneia. Então, pacientes que têm uma velocidade de caminhada habitual reduzida, que foi bem o que o professor comentou na aula dele, né, acabam apresentando um desempenho de exercício, um estado de saúde significativamente pior daqueles que acabam tendo uma velocidade um pouco maior, mesmo tendo uma função pulmonar e uma extensão tomográfica semelhante. Então, os testes de caminhada, eles são exames de fácil execução, amplamente utilizados, porém, eles têm algumas limitações e são incapazes de aprofundar a compreensão dos mecanismos de desempenho reduzido na caminhada. Por isso, a importância de protocolos de testes de esforços, que avaliam o perfil da economia da energia e a estabilidade dinâmica. Então, aqui, até para eu ter um entendimento um pouquinho maior, eu fui atrás de alguns conceitos que o professor até mencionou agora em aula, né? Mas, então, assim, custo de transporte, então, é a quantidade de energia necessária para se percorrer uma determinada distância. A velocidade de caminhada ótima, então, é a velocidade onde o gasto energético é mínimo, e a velocidade de caminhada autoselecionada é a velocidade escolhida para se caminhar, que tenha um bom conforto. A maior parte dos estudos, o professor também mencionou isso, né, que então, assim, jovens saudáveis e idosos, normalmente a velocidade autoselecionada, ela coincide com a velocidade ótima. Só nos jovens saudáveis o custo de transporte é mínimo, nos idosos esse custo de transporte é maior do que os jovens, por uma instabilidade em fraqueza, possivelmente, né, por uma instabilidade e fraqueza devido ao próprio envelhecimento, e pacientes com doenças cardiopulmonares, a velocidade autoselecionada ela acaba sendo inferior à velocidade ótima. E consta também que em algumas situações em pacientes jovens, pacientes saudáveis, jovens saudáveis, que algumas condições, como por exemplo, terrenos acidentados ou descidas, eles acabam preferindo uma marcha mais estável e mais dispendiosa, então o custo de transporte acaba não sendo mínimo, né? Então, o objetivo do artigo, então, é investigar a economia da caminhada e possíveis fatores que influenciam a velocidade autoselecionada adotadas por pacientes com doença pulmonar intersticial em comparação com controles saudáveis. E a hipótese, então, foi que os pacientes selecionariam a velocidade para alcançar um equilíbrio entre a dispneia e a estabilidade da marcha. Então, os métodos. Foram utilizados 10 pacientes com doença pulmonar intersticial, 3 com fibrose pulmonar, 4 com pneumonia intersticial, 3 com pneumonia de hipersensibilidade. Os diagnósticos eles foram baseados em clínica, função pulmonar e resultados de exames, e foram comparados com 10 controles saudáveis, que foram pareados por sexo e por idade. Então, os critérios de exclusão foram aqueles pacientes que teriam uma clínica instável ou alguma doença que prejudicassem a caminhada ou que não conseguiriam executar os testes. Foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas e teve termo de consentimento. Então, foi um estudo transversal, realizado em 2 dias. No primeiro dia, foi realizado teste de função pulmonar em repouso e teste de exercício cardiopulmonar, e no segundo, testes de caminhada em esteira, e eles botaram diferentes velocidades para determinar custo de transporte e estabilidade dinâmica. Então, o teste de função pulmonar foi através do sistema computadorizado, os parâmetros foram registrados com o percentual dos valores previstos. O teste de esforço cardiopulmonar foi utilizado uma esteira ergométrica com protocolo com rampa. Os pacientes eles foram equipados com máscara de análise de respiração, eletrodos para eletrocardiograma e oximetria de pulso, e diferentes protocolos entre os participantes foram empregados de acordo com a aptidão física de cada um para garantir que o teste durasse entre 8 a 12 minutos. A dispneia e o esforço de perna foram avaliados pela escala de Borg, CR10, e o esforço máximo foi confirmado de acordo com os critérios fisiológicos e psicológicos padronizados. Então, o teste de caminhada em esteira, como é que foi feito? Então, todos os pacientes
caminharam 5 a 10 minutos, tanto no solo quanto na esteira, para se familiarizar, né, com o teste. A velocidade autoselecionada foi determinada a primeira vez que os participantes falassem que estariam em ritmo confortável. Eles atravessaram 3 vezes um corredor de 15 metros, mas o tempo acabou sendo cronometrado num período de 10 metros, para evitar as fases tanto de aceleração e desaceleração. E a confiabilidade, então, foi usando 2 ou 3 repetições. Ainda sobre a velocidade autoselecionada, então ela foi testada no solo, que dela foi considerado um valor médio, e foi testada e determinada em esteira. Então, a instrução para os participantes era que deveria se caminhar na velocidade mais confortável, então foi sendo aumentada e diminuindo a velocidade na esteira várias vezes, tá? Até daí, quando a velocidade selecionada foi ajustada, que foi considerado o ritmo confortável relatado pelos participantes, né, foram definidas 4 velocidades. 2 acima dessa velocidade, 2 abaixo. Então, menos 20% e menos 40%, e mais 20% e mais 40% da velocidade autoselecionada. Todos percorreram a velocidade 3,2 km por hora. Então, todos caminharam 6 velocidades diferentes por 5 minutos, em ordem aleatória, e eles mantiveram um intervalo até que o participante retornasse com uma frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto. A dispneia e a fadiga de membros inferiores foram registrados no final dos 5 minutos, e as variáveis espaço-temporais registradas continuamente com câmera de vídeo na lateral da esteira. Então, os processamentos de dados, então, o custo de transporte e a velocidade ótima foram utilizadas fórmulas. O índice de reabilitação locomotora representa a semelhança, então, da velocidade autoselecionada com a velocidade ótima. E a estabilidade dinâmica foram avaliadas as variáveis espaço-temporais, então, tempo de contato, tempo de balanço, frequência de passada e o comprimento de passada por meio de análise de 10 ciclos de caminhada, e foi utilizado o coeficiente de variação através de um software. Aqui tem análise estatística, o nível de significância foi considerado P menor ou igual a 0,05. Então, os resultados, né? A idade, a massa corporal, a estatura e o índice de massa corporal não diferiram entre os grupos, então a variância foi menor que 0,05, né? Os pacientes, então, eles apresentaram uma redução na capacidade pulmonar total e na capacidade de fusão de monóxido de carbono, um pico O2 reduzido, com padrão respiratório mais taquipneico, e desaturaram significativamente durante o exercício, e a velocidade autoselecionada dos pacientes foram significativamente maior do que o dos controles. Então, aqui eu trago alguns gráficos. Tá? Então, o gráfico, os dois, na verdade, o custo de transporte é no eixo vertical e no eixo horizontal a velocidade. No segundo ali tem a velocidade autoselecionada menos 20% e menos 40%, e mais 20% e mais 40%. As bolinhas pintadinhas, né, os pintadinhos são os doentes, e os não pintadinhos são o controle. Então, os gráficos demonstram que o custo de transporte ele não foi significativamente diferente entre os grupos, né, e entre as velocidades. Esses dois gráficos, então, o primeiro mostra que a dispneia ela foi significativamente maior nos pacientes. Também, então, ali no eixo vertical é a dispneia, no horizontal a velocidade, né? E também as bolinhas não pintadinhas são o controle e as pintadinhas são os pacientes. E ao lado, que a saturação foi significativamente menor nos pacientes. E não houve diferença na dispneia ou saturação em diferentes velocidades entre os grupos, né? Como o gráfico acaba demonstrando também. Então, o coeficiente de variação então, aqui mostram os 4 gráficos. O primeiro, então, é tempo de contato, o segundo, tempo de balanço, o terceiro, comprimento da passada. Esses 3 foram significativamente maior nos pacientes. E o último é a frequência da passada,
que foi a única que não foi significativamente. Daí agora fazendo um link com a aula do professor, né, ele mencionou, professor, se eu entendi errado, tu me corrige, por favor, mas que a velocidade dependia do comprimento e da frequência, e o comprimento seria a situação mais importante, né? Então, aí, na verdade, o comprimento... Eu até voltei nos meus slides ali para ver direitinho, então o comprimento da passada foi significativa e a frequência não. É isso, né, professor? É isso? Joia. Então, entrando para a discussão, então, o estudo mostrou que pacientes acabaram adotando uma velocidade autoselecionada inferior à sua velocidade ótima, ao contrário do grupo controle, tá? A percepção da dispneia aumentada nos pacientes, normalmente em velocidades mais altas, acaba sugerindo que essa dispneia pode desencorajar o aumento da velocidade, mesmo ela não sendo significativamente, né, tendo uma relação direta, digamos assim. A estabilidade de marcha e a dispneia dos pacientes não mudaram significativamente, independente da velocidade, para influenciar a autoseleção da velocidade. Então, alguma semelhança em estudos com pacientes com DPOC, então, foi o comportamento de economia de marcha encontrado nos pacientes. O custo de transporte não foi significativamente diferente entre os grupos e entre as velocidades. Análises do índice de reabilitação locomotora mostraram que os pacientes optam por caminhar em velocidades em torno de 50% da velocidade biomecânica ideal. Eu achei bem interessante esse dado. Estudos mostram melhora da velocidade ótima em estudos após treinamentos de caminhada nórdica, que daí até o estudo traz a especulação, digamos assim, né, que o incentivo de aumentar as velocidades em paciente afetaria positivamente suas atividades diárias, que o professor também mencionou em aula. Esse foi o primeiro estudo a investigar a estabilidade dinâmica de marcha em pacientes. Resultados das variáveis espaços temporais revelaram menor estabilidade dinâmica nos pacientes. Segundo aquele autor, a variabilidade da caminhada não costuma ultrapassar 3%. No entanto, nesse estudo, o coeficiente de variação do tempo de contato e o tempo de oscilação acabaram resultando valores médios maior do que 3%. Então, para paciente explicar, pode ser explicado por mecanismo pendular deteriorado e indicaria um maior risco de queda, como também identificado em estudos com pacientes DPOC. Então, o coeficiente de variação da frequência e comprimento da passada foram maiores em velocidades mais baixas para ambos os grupos. A maior variabilidade da caminhada em baixas velocidades está de acordo com achados prévios de outros estudos cardiorrespiratórios e pacientes com AVC. E a variabilidade de frequência de passada na velocidade autoselecionada de 3% foi superior a relatados. Esse é o artigo que o senhor mencionou? Não. Em pacientes com DPOC, que nesse estudo, então, foi 1,7%. Então, os achados mostraram que pacientes apresentam comprometimento adicional na função muscular periférica, que foi avaliada através da estabilidade dinâmica, em comparação com doenças pulmonares obstrutivas. As causas são incertas, mas pode estar relacionada a uma menor aptidão cardiorrespiratória dos pacientes desse estudo. Então, é especulado que a velocidade autoselecionada reduzida acaba sendo adotada para alcançar a combinação de uma menor sensação de dispneia, apesar de maior instabilidade geral na marcha. E os pacientes parecem escolher uma velocidade autoselecionada menor do que a velocidade ótima, com base na sensação da dispneia mais baixa, mesmo a dispneia não sendo significativamente maior em velocidades mais altas. O trabalho levantou a possibilidade de ser pelo pequeno tamanho da amostra. Então, é útil para aconselhamento, então, né, o estudo, em geral, é útil para aconselhamento de melhoria de atividade física. Então, a importância de aconselhar pacientes a realizar atividades diárias de caminhadas um pouco mais rápido que a sua velocidade selecionada, sempre adotando pausas curtas, frequentes e antes de cansar. E mesmo com desconforto respiratório, o incentivo de caminhar mais rápido aumenta a conservação de energia, que o professor também mencionou, né? E melhora a atividade física diária.
Então, os grupos, eles têm estratégias de caminhadas diferentes, apesar do custo de transporte ser semelhante. Os pacientes, então, para dar uma resumida, tiveram uma estabilidade da marcha e a percepção da dispneia significativamente maior. Então, como a gente já mencionou, eles parecem adotar uma velocidade autoselecionada menor em relação aos controles e a sua própria velocidade ótima, resultando em uma menor percepção de dispneia e provavelmente tem uma eficiência geral menor, apesar da economia metabólica ser semelhante. Então, para finalizar, o artigo traz as limitações, né? Então, tamanho de amostra relativamente pequeno, associado a testes e protocolos longos e desgastantes. Alguns pacientes não puderam ser incluídos. O ideal seria, então, caminhar em velocidades um pouco mais altas, mas não foi viável para os pacientes. E possíveis alterações bioenergéticas e biomecânicas que ocorrem durante a caminhada em esteira em comparação com a caminhada no solo. Seria isso. Agradeço, peço desculpa se eu fiz alguma interpretação ou algum entendimento equivocado e solicito sua ajuda, professor. Imagina, né? Nada, Luciana. Parabéns pela apresentação, bem clara, com qualidade de slides. Eu até te peço desculpas, eu dei uma corridinha na apresentação, que eu achei que eu fosse demorar um pouco mais e acabei sendo talvez um pouco rápida. Não, deu certinho. Eu vi que tu estava um pouquinho acelerada, mas tá tranquilo, deu antes. E mesmo se tivesse passado, isso não é. A gente tá tranquilo. O legal, assim, do conteúdo, né? Bem boa apresentação. Se nota que tu enfrentou o artigo, tu teve que entender ali variáveis. E até a gente aproveita e se conhece um pouco, tá? Desculpa, eu vou te fazer a primeira pergunta, o teu mestrado ou doutorado em qual tema, assim, o que tu tá estudando? É tuberculose ocupacional. Eu sou médica do trabalho, então é sobre tuberculose ocupacional. Em profissionais de saúde. E LTB, infecção latente e tuberculose. E quando é que vocês vão lá nos estudar? Outra coisa lá. Eu trabalho num prédio lá, piscina, que tem uma qualidade do ar terrível, mas essa é outra. Mas tudo bem. Não, nada. Mas entendi. É assim, é um desafio, né? Eu pego pouca gente que está estudando exercício, então quando eles vêm, e ainda eles olham e dizem, como assim? Educação física é cheia de equação. A gente gosta, com cada louco. A gente usa bastante. Não, mas é importante a gente abrir os horizontes e aprender um pouquinho mais, né? Mas te confesso que no meu dia a dia realmente não me confrontei com nenhum exame semelhante, ou os pacientes não vêm com essa, né? Sim. Mas, enfim, foi bem interessante o artigo, eu gostei de ler. Olhando a tua aula, algumas coisas se elucidaram de uma maneira muito mais simples, então foi bem boa. Que legal, que legal. Por causa disso, né? Como a gente não tem, e esse assunto, eu vou dizer para vocês, ele ainda é complicado, porque mesmo quem fez fisiologia do exercício também não tem, porque a gente ainda estuda as coisas muito pontuais, né? Como é normal em cada área, né? Então, realmente é bem difícil. E tu conseguiu passar bem, ficou bem clara a mensagem. A doença intersticial pulmonar, ela tem algumas diferenças ali que foram marcantes para o DPOC, né? Então, eu queria até assinalar isso e ver se tu concorda comigo, mais do que está certo, errado, eu não vou te fazer nenhuma pergunta, é mais a gente pensar no que é interessante para os pacientes, né? Uma das coisas é a instabilidade, a variável ali de variabilidade, ela foi maior do que no DPOC. O DIP tem algo a mais ali, ou eles eram mais acometidos, ou realmente me chamava a atenção aqueles valores, assim, de coordenativos, né? Tem algum elemento que isso há que se ter atenção, que passando de 3%, inclusive é visível, né? A gente via uns vídeos e percebia que eles tinham uma marcha, não dá para chamar de claudicante, eles não têm claudicação, mas é variável, assim, tu via que não é uma marcha estável mesmo. E isso marca, né? Porque é diferente do DPOC. O DPOC consegue manter ainda níveis mais ou menos baixos, né? Sim. Essa é uma primeira observação que eu tenho, assim, de comparação. E a outra é que a dispneia não disparou, né? Vamos chamar assim, ela não aconteceu. Mas talvez seja por até uma ignorância também minha da área, né? Eu não estou no dia a dia avaliando isso, né? Mas me chamou a atenção que não estava tudo super baixo, assim. E eu esperava, talvez pela experiência muito dos DPOCs. Os DPOCs começam o exercício
e eles começam a sentir falta de ar muito facilmente, né? O DIP parece que não tem, não é tão Sim, e direto. é totalmente compreensível, né? O receio da dispneia desencorajar que esses pacientes aumentem a velocidade, né? Sim, sim. Que esse era um problema nosso, né? De fazer velocidades mais altas. Mas a gente colocou ali, Sim, mas é aquela coisa, não tem jeito. Se eles não caminham, né? claro, Não adianta. imagino. Então eu queria marcar isso, esses 2 elementos. E depois vou te fazer a pergunta sobre a equação lá da velocidade ótima, né? Que me explica em detalhes cada coeficiente da equação, né? Pô, tu nem Na caiu. aula que Geralmente vem, ela... na aula que vem, prof, Ah, eu ótimo. preparo um slide. Ah, ótima resposta. Não, nada, É, nada. Não, e só para vocês saberem, assim, a gente determina, ali no laboratório a gente não consegue, mas, por exemplo, com Parkinson, que a gente avalia na ESEF, eu tenho um laboratório, a gente usa câmeras de alta velocidade infravermelho, né? E a gente reconstrói todo o movimento corporal e estima o trabalho mecânico e as forças internas por modelamento músculo-esquelético, né? E ali, sim, é uma matemática bem chata, né? Mas a gente faz isso com a programação e tal. E, mas mas mesmo assim tem um pouquinho nesse estudo ali, mas é simples, né? Um achado que eu acho que é importante para vocês que são da respiratória é assim, quando a gente observa o VO2, tem uma coisa que é importante, é saber o impacto metabólico disso, porque a gente sabe que é uma calorimetria indireta, né? Então a gente não está diretamente medindo a energia, a gente está indiretamente. Mas do jeito que a gente faz, quando a gente transforma para Joule, a gente consegue perceber o peso dos substratos que são oxidados, né? Então a gente sabe, a gente usa gordura e carboidrato e dali que sai o HER, né? O quociente respiratório também. A gente observa a partir dessa relação. Se o exercício, se a pessoa está usando mais carboidrato, o HER aumenta um pouquinho. Se estiver usando mais gordura, reduz um pouco, que é atividades de mais longa duração. E só que aí, quando a gente calcula, transforma para energia, a gente considera a entalpia de combustão desse sistema. E ali se tem ajustes. Então, ali a gente sabe a verdadeira o gasto de energia por isso. Por isso que é melhor avaliar não pelo VO2, mas sim pela variável em energia, seja caloria ou joule, né? No caso, a gente usa muito joule. Mas só para vocês sim. entenderem, esse é um elemento importante que nos dá uma pista quando a gente olha para o HER e vê se está muito alto, muito baixo. Ele é um indicador, mas o valor em si precisa dessa transformação, que aí entra a matemática, que é o que menos importa aqui. Mais importante é saber o que a gente está adicionando de informação quando a gente faz esse cálculo de custo de transporte ou custo metabólico, né? A gente considera também os substratos e o impacto energético da oxidação desses substratos, né? Que isso não está no VO2. No VO2 só sabe o quanto consumiu de oxigênio, né? Mas desse jeito a gente tem um dado energético mais direto, né? Sim. Acho que é isso, assim, meus comentários, mais isso, a apresentação estava bem boa, tu entendeu ali, legal, não vou te fazer pergunta para testar conhecimento, senão tu vai me dizer que vai responder na aula. Na aula que vem, na aula que Não, vem. e a mensagem ficou bem clara, acho que ficou bem boa, assim, tá, Luciana? Parabéns. E, pessoal, pelo que eu saiba, Obrigada. é a última aula da disciplina, né? Sim, a última aula. Por minha culpa, vocês tiveram mais esse. Mas eu queria só agradecer aí a presença de vocês, os que ficaram. Eu vou ter que botar presença ali, tá? Teve alguém que saiu no meio da aula? Não sei se alguém quiser escrever no chat ou abrir o microfone. Eu acho que o pessoal escreveu ali, professor. E sim, eu acho que no Tem como início da ver aula. daí? Que eu já estou abrindo a Ai, janela deixa aqui. eu ver. Eu boto a presença até do... Espera aí. Chat, vamos ver. Ó, Vanessa Simão da Silveira, Caroline Lozecan, o Jairo, eu vi que estava. O que eu tenho é isso. A o Jairo. Giliane, Tá, o o Jairo eu não tinha. Cássio, Rafaela, e eu acho que tinha 2 Vanessas. As Eram duas 2 Vanessa. Vanessas. Isso. E assim, ó, eu até peço desculpas, não sei se teria mais alguém, mas eu te confesso que eu não olhei, assim. Tá, Eu sim. sei que eram 2 Vanessas. Tu falou em Luísa? Não, Luísa não. Eu te confesso que eu não sei, professor, Ah, não tá. saberia Não, te só dizer. tá bom. Sim. Mas também, vocês estão bem de presença, eu vi tá cheio de P aqui na tabela.
Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá? Lembrem que tem sempre lá na Exefid um localzinho onde a gente faz as caminhadas nórdicas, estuda essa biomecânica, essa energética. Caso vocês queiram também fazer parceria, a gente tem feito com alguns colegas de algumas especialidades que eu comentei para vocês, tá? E valeu, toquem aí, boa sorte no mestrado, doutorado de vocês, tá? O que precisarem, tem um contato meu aí, só me achar aí, bem fácil, tá bom? Então tá. Obrigada, professor. Obrigada, Gi. Tchau, tchau, gente. Só te parabenizou aí. Um abraço, gente. Boa continuação. Obrigada. Tchau, tchau. Agora tem que dar a nota, né? Capricha aí, então, professora. Quer ficar aí? Eu tava assim? querendo sair, pede pra... agora tem que dar nota. Tem que dar nota, é bom falar isso, que o aluno se gruda, né? Eu vou compartilhar a tela até. Não, tô brincando, Lu. Fica tranquilo, tá super bem. Então tá. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Valeu. Buenas, Cássio. Ah, o Cássio escreveu agora. Não estou vendo uma mensagem. Ah, sim, agora. Tá me ouvindo, Cássio?